A paz dos irmãos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Este é o canal LDB, Leitura Diária da Bíblia. Eu sou Eduardo Rocha e esse canal tem o propósito de que você, juntamente conosco, faça a leitura anual da Bíblia. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, compartilhar o vídeo e ativar o sininho das notificações. Hoje nós faremos a leitura do dia 23 de abril, onde faremos a leitura do capítulo 15 ao capítulo 17, de 2 Reis. Vamos começar? Capítulo 15 de 2 Reis. No ano 27 de Jeroboão, rei de Israel, começou a reinar Azarias, filho de Amazias, rei de Judá. Tinha 16 anos quando começou a reinar, e reinou 52 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Jecolia, de Jerusalém, e fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Amazias teu pai. Contudo, os ossos não foram tirados, o povo ainda sacrificava e queimava incenso neles. E o Senhor feriu o rei, de modo que ficou leproso até o dia de sua morte. E habitou numa casa separada. E Jotão, filho do rei, tinha o cargo da casa, julgando o povo da terra. Ora, o restante dos atos de Azarias e tudo quanto fez, porventura não estão escritos no livro das crônicas do rei de Judá? E Azarias dormiu com seus pais, e com eles o sepultaram na cidade de Davi. E Jotão, teu filho, reinou em teu lugar. No ano 38 de Azarias, rei de Judá, reinou Zacarias, filho de Jeroboão, sobre Israel, em Samaria, 6 meses, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, como tinha feito seus pais. Nunca se apartou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, com os quais ele fizera Israel pecar. Salum, filho de Jabes, conspirou contra ele, feriu-o diante do povo, matou-o e reinou em teu lugar. Ora, o restante dos atos de Zacarias está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel. Essa foi a palavra do Senhor que ele falara a Jeú, dizendo: Teus filhos, até a 4ª geração, se assentarão sobre o trono de Israel. E assim foi. Salum, filho de Jabes, começou a reinar no ano 39 de Uzias, rei de Judá, e reinou 1 mês em Samaria. E Menahem, filho de Gade, subindo em Tirza, veio a Samaria, feriu a Salum, filho de Jabes, em Samaria, matou-o e reinou em teu lugar. Ora, o restante dos atos de Salum e a conspiração que fez estão escritos no livro das crônicas dos reis de Israel. Então Menahem feriu a Tifsa e a todos os que nela havia, como também a seus termos desde Tirza, porque não lhe a tinham aberto, por isso a feriu, e fendeu a todas as mulheres grávidas que nela estavam. No ano 39 de Azarias, rei de Judá, Menahem, filho de Gade, começou a reinar sobre Israel, e reinou 10 anos em Samaria. Agora o capítulo... E fez o que era mal aos olhos do Senhor. Em todos os seus dias, nunca se apartou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, com os quais ele fizera Israel pecar. Então veio Pul, rei da Síria, contra a terra, e Menahem deu a Pul 1000 talentos de prata, para que este o ajudasse a firmar o reino na sua mão. Menahem exigiu este dinheiro de todos os poderosos e ricos em Israel, para o dar ao rei da Síria, de cada homem 50 ciclos de prata. E assim voltou o rei da Assíria, e não se demorou ali na terra. Ora, o restante dos atos de Menahem e tudo quanto fez, porventura não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Israel? Menahem dormiu com seus pais, e Pecaías, teu filho, reinou em teu lugar. No ano 50 de Azarias, rei de Judá, Pecaías, filho de Menahem, começou a reinar sobre Israel em Samaria, e reinou 2 anos, e fez o que era mal aos olhos do Senhor. Nunca se apartou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, com os quais ele fizera Israel pecar. E Peca, chefe das suas tropas, filho de Remalias, conspirou contra ele, e o feriu em Samaria, no castelo da casa do rei, juntamente com Argobe, e com Arié, e com Peca, e estavam 50 homens dos filhos dos Gileaditas, e o matou, e reinou em teu lugar. Ora, o restante dos dados de Pecaías
e tudo quanto fez estão escritos no livro das crônicas dos reis de Israel. No ano 52 de Azarias, rei de Judá, Peca, filho de Remalias, começou a reinar sobre Israel, em Samaria, e reinou 20 anos, e fez o que era mal aos olhos do Senhor. Nunca se apartou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, com os quais ele fizera Israel pecar. Nos dias de Peca, rei de Israel, veio Tiglat-Pileser, rei da Assíria, e tomou Ijon, Abel-Bet-Maacá, Janoa, Quedes, Azur, Gileade e Galileia, toda a terra de Naphtali, e levou cativos os habitantes para a Assíria. E Oséias, filho de Elá, conspirou contra Peca, filho de Remalias, o feriu e matou, e reinou em teu lugar, no 20º ano de Jotão, filho de Uzias. Ora, o restante dos atos de Peca e tudo quanto fez estão escritos no livro das crônicas dos reis de Israel. No segundo ano de Peca, filho de Remalias, rei de Israel, começou a reinar Jotão, filho de Uzias, rei de Judá. Tinha 25 anos quando começou a reinar, e reinou 16 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Genisa, filha de Zadok. E fez o que era reto aos olhos do Senhor. Fez conforme tudo quanto fizera seu pai Uzias. Contudo, os altos não foram tirados. O povo ainda sacrificava e queimava incenso neles, pois ele que edificou a porta alta da casa do Senhor. Ora, o restante dos atos de Jotão, e tudo quanto fez, porventura não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Judá? Naquele dia começou a reinar. Perdão, irmãos. Naquele dia o Senhor começou a enviar contra Judá Rezim, rei da Síria, e Peca, filho de Remalias. E Jotão dormiu com seus pais, e foi com eles. E com eles foi sepultado na cidade de Davi, seu pai, e Acás, teu filho, reinou em teu lugar. Agora o capítulo 16, irmãos. No ano 17 de Peca, filho de Remalia, começou a reinar Acás, filho de Jotão, rei de Judá. Tinha Acás 20 anos quando começou a reinar, e reinou 16 anos em Jerusalém, e não fez o que era reto aos olhos do Senhor teu Deus, como tinha feito Davi teu pai, mas andou no caminho dos reis de Israel, e até fez passar pelo fogo o seu filho, segundo as abominações dos gentios que o Senhor lançara fora de diante dos filhos de Israel. Também oferecia sacrifícios e queimava incenso nos altos e nos outeiros, como também debaixo de toda árvore frondosa. Então subiu Rezim, rei da Síria, com Peca, filho de Remalias, rei de Israel, contra Jerusalém, para lhe fazer guerra, e cercaram a Acás, porém não puderam vencê-lo. Nesse mesmo tempo, Rezim, rei da Síria, restituiu Elate e a Síria, lançando fora dela os judeus, e os sírios vieram a Elate, e ficaram habitando ali até o dia de hoje. Então Acás enviou mensageiros a Tiglat-Pileser, rei da Síria, dizendo: Eu sou teu servo e teu filho, sobe e livra-me das mãos do rei da Síria e das mãos do rei de Israel, os quais se levantaram contra mim. E tomou Acás a prata e o ouro que se achou na casa do Senhor e nos tesouros da casa do rei, e mandou um presente ao rei da Assíria. E o rei da Assíria lhe deu ouvidos, e, subindo contra Damasco, tomou-a, e levou cativo o povo para Tir, e matou Rezim. Então o rei Acás foi a Damasco para se encontrar com Tiglat-Pileser, rei da Assíria, e, vendo o altar que estava em Damasco, enviou ao sacerdote Urias a figura do altar e o modelo exato de toda a tua obra. E Urias, o sacerdote, edificou o altar, conforme tudo o que o rei Acás lhe tinha enviado de Damasco. Assim o fez o sacerdote Urias, antes que o rei Acás viesse de Damasco. Tendo o rei vindo de Damasco, viu o altar e, acercando-se do altar, ofereceu sacrifício sobre ele. Queimou seu holocausto e a sua oferta de cereais, derramou a sua libação e espargiu o sangue dos seus sacrifícios pacíficos sobre o altar. E o altar de bronze, que estava perante o Senhor, ele o tirou da parte fronteira da casa, de entre seu altar e a casa do Senhor, e o colocou ao lado setentrional do teu altar. E o rei Acás ordenou a Urias, o sacerdote, dizendo:
No grande altar queima o holocausto da manhã, como também a oferta de cereais da noite. O holocausto do rei e a sua oferta de cereais, o holocausto que todo o povo da terra, e a tua oferta de cereais, e as suas libações, e todo o sangue dos holocaustos, e todo o sangue dos sacrifícios espargirás nele. Porém, o altar de bronze ficará ao meu dispor para nele inquirir. Assim fez Urias, sacerdote, conforme tudo quanto o rei Acás lhe ordenara. Também o rei Acás cortou as almofadas das bases, e de cima delas removeu a pia, tirou o mar de sobre os bois de bronze que estavam debaixo dele, e o colocou sobre um pavimento de pedra, como também o passadiço coberto por uso no sábado, que tinha construído na casa, e a entrada real externa retirou da casa do Senhor, por causa do rei da Assíria. Ora, o restante dos atos de Acás, o que porventura não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Judá? E dormiu Acás com seus pais, e com eles foi sepultado na cidade de Davi. E Ezequias, teu filho, reinou em teu lugar. Agora o capítulo 17, irmãos. No ano 10º de Acás, rei de Judá, começou a reinar Oséias, filho de Elá, e reinou sobre Israel, em Samaria, 9 anos. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, contudo, não como os reis de Israel que foram antes dele. Contra ele subiu Salmanasar, rei da Assíria, e Oséias ficou sendo servo dele e lhe pagava tributos. O rei da Síria, porém, achou em Oséias conspiração, porque ele enviara mensageiros a So, rei do Egito, e não pagava, como dantes, os tributos anuais ao rei da Assíria. Então este o encerrou e o pôs em grilhões numa prisão. E o rei da Assíria subiu por toda a terra e, chegando a Samaria, sitiou-a por 3 anos. No ano 9º de Oséias, o rei da Síria tomou Samaria e levou Israel cativo para a Síria, e fê-los habitar em Ala, e junto a Abor, o rio de Gozã, e na cidade dos Medos. Assim se sucedeu, porque os filhos de Israel tinham pecado contra o Senhor teu Deus, que os fizera subir da terra do Egito, debaixo da mão do faraó, rei do Egito, e porque haviam temido a outros deuses. E, andando segundo os costumes das nações que o Senhor lançara fora de diante dos filhos de Israel, e segundo os que os reis de Israel introduziram, também os filhos de Israel fizeram secretamente contra o Senhor teu Deus, coisas que não eram retas, edificaram para si altos em todas as suas cidades, desde a torre das atalaias até a cidade fortificada. Levantaram para si colunas e acerins em todos os altos outeiros, e debaixo de todas as árvores frondosas. Queimaram incenso em todos os altos, como as nações que o Senhor expulsara de diante deles. Cometeram ações iníquas, provocando a ira do Senhor. E serviram os ídolos, dos quais o Senhor lhes dissera: não fareis isto. Todavia o Senhor advertiu a Israel e a Judá, pelo ministério de todos os profetas e de todos os videntes, dizendo: voltai de vossos maus caminhos e guardai os meus mandamentos e os meus estatutos, conforme toda a lei que ordenei a vossos pais e que vos enviei pelo ministério de meus servos, os profetas. Eles, porém, não deram ouvidos, então endureceram a sua cerviz, como fizeram seus pais, que não creram no Senhor teu Deus. Rejeitaram os teus estatutos e o teu pacto, que fizeram com os pais deles, como também as advertências que eles fizeram. Seguiram a vaidade e tornaram-se vãos, como também seguiram as nações que estavam ao redor deles, a respeito das quais o Senhor lhes tinha ordenado que nas imitassem. E, deixando todos os mandamentos do Senhor teu Deus, fizeram para si 2 bezerros de fundição, e ainda uma azeira. Adoraram todo o exército do céu e serviram a Baal. Fizeram passar pelo fogo teus filhos, tuas filhas, e deram-se as adivinhações e encantamentos, e venderam-se para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, provocando-o a ira. Pelo que o Senhor muito se indignou contra Israel, e o tirou de diante da tua face. Não ficou senão somente a tribo de Judá. Nem mesmo Judá havia guardado os mandamentos do Senhor teu Deus. Antes, andou nos costumes que Israel introduzira. Pelo que o Senhor rejeitou toda a linhagem de Israel,
e os oprimiu, entregando-os na mão dos despojadores, até que os expulsou da sua presença. Pois rasgara Israel da casa de Davi, e eles fizeram rei a Jeroboão, filho de Nebate, o qual apartou Israel de seguir o Senhor, e os fez cometer um grande pecado. Assim andaram os filhos de Israel em todos os pecados que Jeroboão tinha cometido, nunca se apartaram deles, até que o Senhor tirou Israel da tua presença, como falara por intermédio de todos os teus servos os profetas. Assim foi Israel transportado da tua terra para a Assíria, onde está até o dia de hoje. Depois o rei da Síria trouxe gente de Babilônia, de Cuta, de Ava, de Amate e de Sefarvaim, e fez habitar na cidade de Samaria em lugar dos filhos de Israel. E eles tomaram Samaria em herança, e habitaram nas suas cidades. E sucedeu que, no princípio da sua habitação ali, não temeram ao Senhor, e o Senhor mandou entre eles leões, que mataram alguns deles. Pelo que foi dito ao rei da Assíria, a gente que transportaste e fizeste habitar na cidade de Samaria, não conhece a lei do Deus da terra. Por isso ele tem enviado entre ela leões que a matam, porquanto não conhece a lei dos Deus da terra. Então o rei da Síria mandou dizer: leva ali um dos sacerdotes que transportaste de lá, para que vá e habite ali, e lhes ensine a lei do Deus da terra. Veio, pois, um dos sacerdotes que eles tinham transportado de Samaria, e habitou em Betel, e lhes ensinou como deviam temer ao Senhor. Todavia as nações faziam cada um o seu próprio Deus, e os punham nas casas dos altos que os samaritanos tinham feito, cada nação nas cidades que habitava. Os de Babilônia fizeram Sucote e Benote, os de Cuta fizeram Nergal, os de Amate fizeram Azima, os navios fizeram Nibás e Tartaque, os sefarvitas queimavam seus filhos no fogo, e a Adrameleque e Anameleque, deuses de Sefarvaim, temiam também ao Senhor, e dentre o povo fizeram para si sacerdotes dos lugares altos, os quais exerciam o ministério da casa dos lugares altos. Assim temiam ao Senhor, mas também serviam a seus próprios deuses, segundo o costume, das nações do meio das quais tinham sido transportados. Até o dia de hoje fazem segundo os antigos costumes. Não temem ao Senhor, nem fazem segundo os seus estatutos, nem segundo as suas ordenanças, nem tampouco segundo a lei, nem mesmo o mandamento que o Senhor ordenou aos filhos de Jacó, a quem deu o nome de Israel, com os quais o Senhor tinha feito um pacto e lhes ordenara, dizendo: não temereis outros deuses, nem vos inclinareis diante deles, nem os servireis, nem lhes oferecereis sacrifícios, mas sim ao Senhor que vos fez subir da terra do Egito, com grande poder e com braço estendido. A ele temereis, e a ele vos inclinareis, e a ele oferecereis sacrifícios. Quanto aos estatutos, às ordenanças, à lei e ao mandamento que para vós escreveu, a estes tereis cuidado de observar todos os dias, e não temereis outros deuses. E do pacto que fiz convosco, não vos esquecereis, não temereis outros deuses, mas ao Senhor vosso Deus temereis, e ele vos livrará das mãos de todos os vossos inimigos. Contudo, eles não ouviram, antes fizeram segundo o seu antigo costume. Assim, essas nações temiam ao Senhor, mas serviam também às suas imagens esculpidas. Também teus filhos e os filhos de teus filhos fizeram e fazem, até o dia de hoje, como fizeram teus pais. Amém, irmãos? Hoje nós fizemos a leitura do dia 23 de abril, onde nós fizemos a leitura do capítulo 15 ao capítulo 17 de 2 Reis. Amanhã faremos a leitura dos capítulos 18 e 19 de 2 Reis, onde faremos a leitura do dia 24 de abril. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, compartilhar o vídeo e ativar o sininho das notificações. Que Deus abençoe a todos. Até a próxima, irmãos.